Então vamos lá para mais uma parte do nosso treinamento, agora entrando nos conceitos do monitoramento do termômetro e termigrômetro, tá? Propriamente dito, como que funciona eles e como vocês vão fazer as anotações na prática, tá ok? Algumas partes aqui nós já vimos, deixa eu só adiantar. Tá. Então, os termômetros possuem riscos quanto à confiabilidade metrológica e necessita de renovação e cuidado periódico. Então, pode haver em alguns termômetros e termigrômetros um desvio de até 10 graus Celsius, né? Apenas comprar não adianta, né? Muitas vezes a gente vê situações em que as pessoas querem, ao invés de mandar calibrar, ela quer mandar comprar um outro. A calibração, ela é um controle de qualidade do termômetro e do termigrômetro, onde é utilizado um simulador de temperatura. Esse simulador de temperatura, ele é controlado pelo Inmetro, tá? A temperatura dele, ele vai de temperatura negativa extrema, que pode chegar a menos 100 graus, até mais 100 graus, tá? Pra você ter uma ideia, o range de monitoramento do termômetro, ele costuma ir de menos 30 a mais 50 graus. Então, a gente calibra ele de forma que ele atenda temperatura negativa, a temperatura resfriada e a temperatura de ambiente. Tá? Então a gente costuma calibrar um valor negativo que pode chegar a menos 30 graus, um valor mediano que varia entre 5 e 10 graus e um valor positivo que vai até 30 graus positivo. Tá? Então é usado o simulador de temperatura, ele é colocado lá dentro e é comparado os valores de monitoramento nessas três faixas que eu falei com um termômetro de altíssima precisão que também tem uma calibração chamada RBC, que é uma calibração mais sensível, mais bem aplicada, para que ele garanta que o nosso termômetro, que ele é tido como indicado, ele tenha um parâmetro junto a esse outro termômetro altamente sensível chamado padrão. Então, os valores vão ser comparados, a gente vai ter valores de alguns coeficientes de variação térmica de laboratório, tá? E aí é feita uma soma, isso é um software de gestão, e essa soma é dado o limite de erro lá é dado o erro do termômetro. Quando é emitido certificado de calibração, ainda a engenharia clínica pega ele, o certificado. A engenharia clínica tem os padrões de aceitabilidade. A engenharia clínica faz alguns cálculos de aceitabilidade, de erro, para ver se realmente esse termômetro está em condições, ou o termohigrômetro está em condições de uso. Tá? Não é simplesmente também só mandar calibrar. As pessoas confundem calibração com ajuste, né? Esses termômetros não são ajustáveis, né? Ele é feito realmente uma aferição, uma comparação entre o sensível e ele dentro do simulador de temperatura, tá? Então, dessa forma que a gente garante aí que ele está em condições de uso. Então, a maioria dos termômetros, máxima e mínima, não alertam para os desvios de temperatura. Então, não possui alerta sonoro, não fazem registro histórico em sua memória. Uma vez fora da faixa, ele permanecerá assim até ser resetado, tá? Então, por isso que toda vez que a gente fazer a leitura, a gente tem que resetar ele. Então a gente recomenda na planilha, inclusive vai estar recomendado que é feita a leitura no primeiro horário da manhã e no último horário da tarde. Tá? Toda vez que você fez a leitura, você vai lá e reseta o mínimo, reseta o máximo para que ele renove as informações. E você anote novas informações no último horário da tarde. Tá? Então, o que é faixa de temperatura? Então, ele é o limite entre dois pontos, início e fim, em que deve estar enquadrado o item a ser monitorado. Aqui a gente trouxe como exemplo, né? Nós já vimos lá nos primeiros vídeos, a gente fala das faixas de monitoramento. Aqui a gente tem alguns exemplos, mas é claro que cada setor tem a sua legislação lá que ela deve ser aplicada, tá? Então, digamos que
temos freezers aí que são monitorados entre menos 30 e menos 10, tá? Geladeira, que é a parte resfriada, entre 2 e 8, e ambiente entre 15 e 25. Isso aqui obviamente que são meros exemplos, tá? Cada setor tem a sua legislação pertinente, ela vai aplicar dentro da sua legislação. Tá? Então, cuidados com o termômetro, não deixar cair, manter sempre na vertical, não tocar com a mão molhada, não dobrar o fio de sonda e não molhar a sonda, tá? Em qualquer coisa que interfira no bom funcionamento. Então, se veio da calibração, eu deixei cair, há uma grande probabilidade que ele tenha perdido uma boa parte da sua funcionalidade. Ele é um equipamento sensível, né? Então ele não pode sofrer dano nenhum, porque ele altera o seu funcionamento interno. Ele é uma eletrônica simples, mas é muito sensível, tá? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado com ele. Então, um exemplo do termômetro digital, esse aqui é o termômetro sem a parte de higrômetro, é a parte onde eu só monitoro temperatura mesmo. Você vê que eu tenho dois sensores de monitoramento. O IN, esse nomezinho bem no cantinho aqui pequeno, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele monitora a temperatura através de um sensor que está embutido dentro do termômetro. Então, ele vai monitorar somente o ambiente, tá? Então, sempre que você vê o INzinho aqui em cima, IN, significa que esse registro aqui é da temperatura ambiente, tá? Agora, o de baixo, ele é o out, ele é o do sensor. O sensor ele sempre vai monitorar dentro de algum equipamento, no caso do refrigerador, tá? Então sempre você vai ver o termômetro com IN e com OUT. Nunca esquecer dessa relação, tá? O IN está relacionado com temperatura ambiente, porque ele vai utilizar o sensor do termômetro para fazer isso, e o OUT ele vai utilizar o sensor externo, que é do fiozinho que vai para dentro do refrigerador, tá? Aqui é um outro exemplo de termômetro, um segundo modelo, mas é a mesma coisa do primeiro. Você vê que eu tenho o IN e o OUT da mesma forma, tá? Aqui nós temos o botão graus Celsius e Fahrenheit, é um outro cuidado que nós temos que ter. Todo o termômetro ele tem que estar em grau Celsius, tá? Algumas vezes pode acontecer de alguém apertar aqui e ficar em Fahrenheit, ele vai dar valores extrapolados aí. Então as pessoas vão se confundir, tá? Então sempre vai ser em grau Celsius, o Czinho com a bolinha, tá? Mínimo e máximo é onde você vai apertar para que ela passe as faixas de temperatura, tá? Nós vamos ficar com o nosso vídeo por aqui, para não ficar muito longo, e nós vamos passar para o próximo vídeo e dar continuidade na explicação aqui das funcionalidades do termômetro, tá ok? Então até o próximo vídeo.